Olá! Num ranking de 190 países, o Brasil ocupava a posição número 152 em participação de mulheres no parlamento. A gente vai conversar sobre o assunto com a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, senadora. Você, muito obrigada. Eu acho que chamar atenção para a participação feminina nas decisões do povo brasileiro, quanto mais visibilidade a gente der, melhor. Senadora, esse dado é de 2017, de participação de mulheres no parlamento. Ele é monitorado pela União Interparlamentar, que é uma organização de parlamentos do mundo inteiro com sede na Suíça. Já em 2018, o país ocupava a 32ª posição em 33 países da América Latina e Caribe. Por que isso acontece no Brasil? Olha, todos esses países, a gente sabe que eles criaram cotas. Por exemplo, eu vou falar aqui do México. Era assim como a gente, lá embaixo. Eu tive lá numa reunião de mulheres, que era aquele programa mundial He for She, eles por elas, e elas lá criaram uma lei de cotas, como a gente tentou aqui, mas foi barrado na Câmara, que teria 10% em 3 legislaturas. Isso seria como empoderar a gente. E daí para lá acabaram-se as cotas e elas continuam. O México tem... A lei obrigou 10% de mulheres no parlamento, independente da votação. Da votação. Teria que ter 10 mulheres por 3 legislaturas seguidas. E depois acabaria, porque aí foi uma maneira, está aprovada. A própria Argentina já teve. Uma coisa que chama a atenção da gente é, por exemplo, a Bolívia. Quando eu estive em Nova York, no parlamento, na ONU Mulher, o que chamava atenção, por exemplo, eles tinham um problema que a gente não tem aqui. Eles tiveram que criar um instituto para qualificar índias, qualificar as mulheres para poder elas fazerem parte do parlamento. E nós não temos esse tipo de problema. E a participação de mulheres na Bolívia cresceu imensamente, praticamente metade, ou mais da metade. Mais da metade eles cresceram, porque é o seguinte, todas as nações do mundo reconhecem que se mais de 50% da população são mulheres, se elas não estão representadas, é porque a população não está representada. Se você tem aqui 10%, 11% do Senado brasileiro de mulheres, é claro que mais da metade da população brasileira não está representada numa casa de uma importância fundamental como é o Congresso Nacional. Renata, eu sou médica de formação da universidade e eu costumo dizer isso para ver se eu estimulo nós, mulheres com 3 expedientes, entrar na política. O que é que faz você pensar nisso? Eu, como médica, já fui secretária de saúde de uma cidade da Grande Natal, São Gonçalo do Amarante, eu posso ajudar, fazer um trabalho social, mas o meu alcance é muito pequeno como pessoa física. Se você realmente quer ajudar a sua cidade, o seu estado ou o seu país, tem que ser através da política. Essa casa, esse congresso, eu digo que é poder demais. Você faz a lei, aprova a lei. Se o presidente vetar, você ainda pode derrubar o veto. Você diz qual o salário do trabalhador. Você determina com que idade ele vai se aposentar, quantas horas ele vai trabalhar por semana. E diz mais que, às vezes, a maioria da população não observa. Ele diz qual o medicamento, o alimento, ou a vacina que pode ir para a prateleira ou está no seu posto de saúde para você adquirir comprando ou pelo SUS. Então, é muito poder e se nós não chegarmos a esse poder, com certeza nós nos omitimos de defender as mulheres desse país, que é mais de 50% da população. É muita responsabilidade. Eu consideraria a gente não ter esse olhar diferenciado para ocupar cargos de decisões no país. É como se você se omitisse defender as mulheres desse país, que é mais de 50% da população. E como que mais de 50% da população não representada aqui no parlamento se qualifica, né, e se interessa pela participação política? A gente tem que mostrar. Porque com a nossa legislação hoje a gente não tem uma cota de participação no parlamento, a gente tem uma cota de participação em eleições, né, e recursos destinados a mulheres para participarem das eleições obrigatoriamente já. Que já foi uma inovação ganho, de 2018. Né? Já foi um ganho, porque botava os 30%, mas era só
para completar as cotas. Então, mas não financiava. A participação feminina na Câmara cresceu. Cresceu. A participação feminina deu uma guinada grande. Nós temos 77 agora. Eram 51 na última 58. legislatura. Então, nós temos que fazer um trabalho. E eu costumo dizer, porque fala muito em a gente se empoderar. Claro que a gente precisa se empoderar. Agora, eu considero se empoderar não é só você ganhar bem, ter um salário alto. Nós temos que nos empoderar de conhecimentos. Conhecimentos é poder. Eu queria só mostrar aqui como é que faz. Por exemplo, a maioria das entrevistas que eu vou dar, eu sei que a violência contra a mulher é algo que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Eu digo que isso a gente só adquire dia a dia exigindo respeito a partir de casa. Com educação, educação e educação. Temos que mostrar essa importância, porque nós, se a gente for analisar, a gente veio dos coronéis. E era comum as famílias querer ter mais homens, porque o trabalho era braçal e todo mundo queria um morador que tivesse mais filhos homens. Então, para a gente quebrar essas barreiras, não foi fácil. Agora, eu digo que a primeira mulher eleita prefeita da América Latina foi do meu estado, que é Alzira Soriano, foi prefeita eleita de Lages, um município lá do sertão que chove muito pouco, e ela venceu todos os coronéis. Em 1927, quando mulher não era nem autorizada mulher a votar, mas ela descobriu uma legislação lá no Rio Grande do Norte, se candidatou e ganhou dos coronéis. Quer dizer, ela deve estar pensando assim, 100 anos, mais de 100 anos depois, Rio Grande do Norte, o que é que está fazendo que só bota uma senadora e uma deputada federal? Então, mas tem uma governadora também, sim, né? Mas nós somos... Foi a primeira mulher a votar no Brasil, foi do Rio Grande do Norte, a professora Maria do Céu de Mossoró. Então, nós temos um pioneirismo nisso, mas temos que crescer muito mais. E eu digo o seguinte, temos que participar. Quando diz, não, é só a parte social. Não, a gente está na parte social, mas eu acho que a gente tem que fazer parte. Tributação. Eu estou aí numa comissão e estou discutindo a reforma tributária solidária, porque nós, mulheres, temos que conhecer, temos que participar dos orçamentos, sim, gente. E é assim que a gente vai chegar lá. Agora, precisamos das cotas, porque está provado no mundo inteiro que se fez cotas. Não estou dizendo aqui, não estou defendendo, até porque eu fui eleita deputada federal e senadora sem precisar das cotas, mas a gente sabe que não é tão simples assim, entendeu? Se a gente tiver as cotas por 2 legislaturas, como era a proposta da PEC lá, que a gente perdeu na Câmara, foi engavetada, e depois a gente que andasse com nossas próprias pernas, precisamos disso. E tudo isso começa pela educação. Você vê que quando as coisas dependem de um processo seletivo, de concursos públicos, nós já quase nos igualamos. Um processo seletivo para médicos, hoje tem mais mulher do que homens. Mas quando vai para, por exemplo... vestibulares das universidades... Das universidades, nós já são mais mulheres do que homens. São mais mulheres que terminam a graduação. São mais mulheres que terminam a graduação e nós precisamos, mas esses não são os poderes de decisão. Infelizmente, aqui é tudo mais homens, mais... E outra coisa, mulher deveria ter um olhar mais diferenciado. Eu não estou querendo aqui dizer que você vai votar em alguém só porque é mulher. Tem que ter propostas, mas tem que ter um olhar diferenciado, porque nós vamos eleger sempre os homens. E nós precisamos. Isso, aquilo que eu termino dizendo, eu costumo dizer, o fato de não nos candidatarmos, não lutarmos para ter espaço na casa, que é o Congresso Nacional, que define a vida de cada homem e cada mulher desse país, eu considero assim uma omissão. Então vamos vencer tudo isso e vamos nos candidatar e se eleger e dizer, podemos sim. Você vê uma mesa diretora. A maioria, eu quero chamar a atenção para isso. A mesa diretora dessa casa. Uma 4ª suplente, né? Leila. Quer dizer, por que uma mesa diretora sem ninguém? Eu passo nesses corredores aqui, eu vejo um espaço pequeno ainda das senadoras. E dos homens tem corredores inteiros. Então, nós precisamos reverter e precisamos lutar pelas cotas. Nós temos que voltar a isso. Senadora,
E como as estruturas partidárias podem ajudar ou atrapalhar, né, a participação das mulheres? Porque a senhora está falando muito do que a mulher tem que fazer, mas existe toda uma estrutura para favorecer ou impedir a participação política que independe da ação das mulheres, né? É isso que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, é como você diz, como a gente está em minoria aqui, quando se formam os blocos, a gente tem minoria. Mas outra coisa que a gente enfrenta, a gente tem nosso partido, mas tem a pauta feminina, porque na Câmara eu dizia muito, olha, quando a pauta for de interesse feminino, que não é tão pouco interesse, que é no mínimo para mais de 50% da população, temos que dizer ao partido, com todo o respeito, mas isso aqui eu vou votar com a pauta feminina. Aliás, eu costumo dizer que todos têm partido, mas existe um maior que é o povo, né? O partido mesmo é o povo brasileiro, então você tem que ter muita segurança nisso. Mas eu costumo dizer que eu sou uma mulher de fé. E fé para mim é insistir, persistir e nunca desistir. Isso não é motivo da gente estar quase no último lugar. É motivo para a gente se animar e ver que nós precisamos estar aqui, porque senão é como você diz, as decisões são muito além, passa por cima da gente, a gente não tem esse poder. E você vê, às vezes, o olhar assim, mulher falar de economia, mulher falar de reforma tributária, ele já considera. E a gente tem que correr atrás disso. E eu acho o seguinte, a educação. Eu queria dizer aqui um exemplo. Eu sou filha de um pequeno agricultor, minha mãe costureira, e 16 filhos, 8 homens e 8 mulheres. Mas meu pai, que nasceu em 1911, ele tinha um diferencial. Porque mesmo minhas irmãs mais velhas, ele dizia o seguinte, mulher, quando as mulheres antigamente era só para casar, né? Preparavam o enxoval. Papai dizia, mulheres, minhas filhas têm que se formar, que ele dizia, como papai não tinha nem um primário completo, era ter um nível superior, fazer uma universidade, para poder se casar. Isso era uma raridade. Você está entendendo? Para aquela época, minhas irmãs, ele não queria nem ouvir falar que alguém casasse sem antes se formar. Você está entendendo? Então, por isso que eu digo, educação, educação e educação. Respeito que a gente tem que criar todo dia. Pedir à mídia, como vocês, para dar visibilidade, não só no 8 de março, mas nós precisamos disso todo dia. Conhecimento é poder. E com essa visibilidade, a gente protege nossas mulheres da violência, de tudo. Mas temos que ter cadeiras nos locais decisivos. Quantas ministras a gente tem? 2. Aí você vê o seguinte, um país como os países mais desenvolvidos, a Suíça, eles já foram mais longe. O parlamento não existe alternativa, é 50%. Os ministérios é 50% e eles estão chegando à iniciativa privada, incentivando as empresas que botam mulheres, porque sabe que nós somos capazes, né? Senadora, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. Se você quiser rever esse programa ou ver outros programas da TV Senado, acesse o nosso site, senado.leg.br/TV, ou você pode também ir ao nosso canal no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, pode ligar para a gente, é 0800 61 22 11, a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.